Se eu fizesse aniversário a cada 4 anos, será que hoje eu teria menos rugas? Não. Oi, você já deve saber que existe o ano bissexto, por exemplo, 2012, 2016, 2020, 2024. Mas será que você sabe o que é o ano bissexto? Por que ele existe? E o mais importante e que pouca gente sabe, por que ele se chama bissexto? Se acontece a cada 4 anos, por que se chama bissexto? Oxe, é fácil saber disso, olha só. Bi é de 2, sexto é de 6. Aí 2 vezes 6 dá 12. 12 dividido por 3 dá 4. A cada 4 anos, ano bissexto, entendeu? Porque Véi, que viagem é essa, véi? Calma que eu explico. Vamos começar do começo. A gente sabe que um ano tem 365 dias, certo? Quase certo. Um ano possui 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos aproximadamente. Ou seja, sempre sobra um tempinho todo ano aí, né? São 365 dias e uns quebrados. E o que acontece é que a gente tem que fazer alguma coisa com esse tempo que sobra todo ano, senão vai dar algum problema. Pode chegar um dia e tá tudo errado, por exemplo, se a gente ignorar esse tempo que sobra. Sei lá, você vai sair meio-dia pra almoçar e na verdade tá entardecendo, sabe? Ou então você quer pegar um cineminha ali umas 9 da noite e o sol tá nascendo, porque vai ter desregulado com o tempo, né? Pode demorar muito, mas acontece. Então, para compensar essas horas que sobram, a cada 4 anos, o ano possui um dia a mais. Ou seja, no ano bissexto, o mês de fevereiro possui 29 dias, ao invés de 28, que é o normal. 5 horas, 48 minutos e 46 segundos vezes 4, igual 24 horas, mais ou menos. Simples, né? Tá, mas por que o ano bissexto se chama bissexto, se ele só tem um dia a mais? Muita gente diz que é por causa do duplo 6 que o ano tem, porque o ano fica com 366 dias, então ficam 6 juntos, né? Então, por isso, chama-se bissexto, certo? Errado, não tem nada a ver. Pra gente aprender o significado do nome bissexto, é um pouco mais complicado, e a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo para entender. Há muito tempo atrás, lá por volta de 600, 700 antes de Cristo, cada povo usava um calendário próprio, porque cada povo tinha uma distinção diferente de como o tempo passava, datas comemorativas, culturas, etc. Então, o povo egípcio tinha o calendário deles, o povo grego tinha o deles próprio também, havia os calendários asiáticos e também tinha o calendário romano, que é o que a gente vai focar aqui. Esse calendário romano, ele sofreu várias alterações conforme os anos foram passando, porque tinha um imperador lá que determinava como seria o calendário, só que depois passava um tempo eles viam que precisava de um ajuste, aí acrescentava um mês aqui, tirava uma semana lá, aí depois trocava de imperador conforme o tempo passava, e esse outro imperador tinha uma percepção diferente das coisas, ou fazia um estudo mais avançado lá dos dias e da lua e de tudo, então o calendário foi sofrendo várias e várias alterações com o passar do tempo. O primeiro calendário romano foi implantado por Rômulo, que diz a lenda foi o fundador de Roma, no ano de 753 a.C. E esse primeiro calendário só tinha 10 meses, e ele era dividido exatamente assim. Repara nos nomes dos meses. O ano começava em Martius, que é o mês de março hoje. Martius vem de Marte, que é o deus romano da guerra. Aprilis é o verbo em latim para abrir, pois era uma referência a frutos, flores e mares que se abriam, né? E assim as culturas também eram abertas, né? Mas tem outra versão também que diz que é referência a Afrodite, a deusa grega do amor. E Aprilis virou abril. Depois a gente tem Maius, que é uma referência à deusa romana Maia. Junius, que é a deusa romana Juno. Quintilis, que como o nome sugere é o quinto mês, né? Quintilis, quinto mês. Sextilis, que é o sexto mês. September, que é o sétimo mês. October, né, de octo ali, que é o oitavo mês. November, lembra 9, né, November, pois é o nono mês. E December, que lembra inclusive o 10 mesmo, ó, December, 10, pois é o 10º mês. E esses eram os nomes dos meses naquele período. Somente lembrando que naquela época, o idioma oficial era o latim para os romanos. E a quantidade de dias também era diferente para alguns meses, como dá para você ver aí. E depois de um tempo aconteceu um ajuste nesse calendário. Adicionaram 2 meses, januários e februários, né, que seria janeiro e fevereiro. Janeiro é uma homenagem ao deus romano Jano, deus dos portões, e fevereiro é uma referência ao deus da morte e purificação, Februários. E aí ficou tudo bagunçado até hoje, né, porque dezembro quer dizer 10º mês, mas hoje em dia ele é o 12º, né, então Tá bom, mas por que se chama bissexto que eu não tô entendendo ainda? Não entendi nada ainda, nada. Calma, a gente tá chegando lá. Naquela época, a divisão dos meses era diferente. Hoje em dia, a gente tem meses com 30 dias ou com 31 dias. E a exceção é fevereiro, que tem 28 dias normalmente, e no ano bissexto tem 29. Mas naquela época, os meses só tinham 3 dias com nomes próprios, que eram os calendas,
nonas e idos. Calendas era o nome do primeiro dia de cada mês, e desse nome que originou a palavra calendário que a gente usa hoje. Então todo dia primeiro lá se chamava calendas, não era dia primeiro, era calendas. E aí a gente tem o segundo dia especial, que é nonas. Esse dia era o 5º dia do mês ou o 7º, depende do mês. E por último a gente tem idos. Esse dia também depende do mês, podia ser o 13º dia ou o 15º. Então a gente tem lá o dia primeiro, que sempre era calendas do mês, aí a gente tinha nonas e também tinha idos, que era ou dia 13 ou dia 15. Pra ficar mais fácil, vamos pegar um mês de exemplo daquela época lá. A gente vê aqui o mês de setembro, então o dia primeiro se chama calendas, ou seja, calendas de setembro, falava. Então é o dia 1º de setembro. E aqui em setembro, nonas caía no dia 5. Então a gente tinha calendas de setembro, que era o dia 1º, nonas de setembro, que era o dia 5. E a gente também tinha idos de setembro, que era o dia 13 nesse caso. Entenderam? Ah, eu entendi, René, mas como que se chamavam os outros dias? Só esses 3 tinham nome? Então, eles usavam esses 3 dias que tinham nome para se referir aos outros dias, para fazer uma referência a eles. Por exemplo, quando chegava o dia 1º de setembro, eles falavam calendas de setembro. Quando chegava o dia 2, eles falavam 4 dias para as nonas de setembro. Lembrando que nonas de setembro é o dia 5. Então eles iam falando 4 dias antes das nonas de setembro, 3 dias antes das nonas de setembro, até chegar, por exemplo, a 1 dia antes das nonas de setembro, e aí eles chegavam em nonas de setembro, que era o dia 5. Aí quando virava o dia seguinte, eles falavam 8 dias antes dos idos de setembro. Caramba, é um nome gigante pra falar de um dia só, né? E aí quando chegava pra virar um mês, falavam 1 dia antes das calendas de outubro, e aí virava o dia 1º, calendas de outubro. E aí passava o dia, tantos dias para nonas de outubro. Acho que deu pra entender, né? Resumidamente, eles tinham nomes pra 3 dias no mês, e qualquer outro dia que eles se encontrassem, eles marcavam quantos dias faltava pra próxima data com o nome. Aí o tempo foi passando, aí pega um dia dali, tira a semana dali, foi fazendo um monte de ajuste, e chega no ano de 49 a.C., Júlio César vira imperador de Roma. E no ano de 46 a.C., Júlio César criou seu próprio calendário, ao qual ele batizou de calendário juliano, ele próprio em sua própria homenagem dele a si mesmo, né? E nesse calendário juliano, Júlio César declarou que a cada 3 anos, o mês de fevereiro teria um dia a mais. Mas só que ao invés de realmente colocar um dia a mais, igual a gente faz hoje, ele resolveu repetir um dia do calendário. Então o mês de fevereiro ficou com o dia 25 repetido. E como eles se referiam aos dias daquele jeito que eu falei, faltando tantos dias para outra data, faltando não sei quantos dias, quando tinha esse ano, né, com um dia a mais em fevereiro, eles falavam lá em latim bis sextus ante calendas martius. Se fosse traduzir, ia ficar alguma coisa como falta 2 vezes 6 dias para as calendas de março. Calendas de março seria o dia 1º de março, né? Então falta 6 dias 2 vezes, né? Falta 6 e repetiu o dia, falta 6 de novo, entendeu? E aí foi passando o tempo, esse termo todo foi abreviado para bissextum e originou o nome bissexto que a gente usa hoje em dia. Mas é claro que as mudanças no calendário não pararam por aí. Depois da morte de Júlio César, o mês Quintil, que era o 5º mês originalmente no calendário romano, foi batizado de Julius, né, em homenagem ao Júlio César, né? E hoje em dia a gente conhece esse mês como Júlio. E o mês Sextilis, que originalmente era o 6º mês do calendário romano, teve o nome alterado para Augustus, em homenagem ao imperador Augusto. E hoje a gente conhece como o mês de agosto. E por falar em imperador Augusto, no ano 8 depois de Cristo foi implementado o calendário augustiano, né? Adivinha quem colocou ele? Né? O imperador Augusto. E nesse calendário foi alterado essa repetição de dia aí, né? Ao invés de ser a cada 3 anos, o dia repetido ficou a cada 4 anos. E ao invés de repetir um dia de fevereiro, o dia foi somado, igual a gente tem hoje. Então foi tudo meio que ajustado ali por esse novo imperador. Velho novo imperador na época lá. Aí muito tempo foi se passando e esse calendário foi utilizado até o ano de 1581. Porque em 1582, o Papa Gregório XIII modificou e ajustou o calendário levando em consideração vários estudos e também várias datas religiosas. E o nome do calendário foi alterado para calendário gregoriano, em sua própria homenagem dele mesmo para ele próprio. E esse calendário é o mesmo que a gente usa até hoje, desde 1582 até hoje, aí é o mesmo calendário, não mudou nada não. Será que você sabia de tudo isso, ou sabia de parte disso, ou você aprendeu tudo isso comigo nesse vídeo? Porque eu aprendi também, né? Deixa um comentário aqui, fala pra mim o que você acha disso, né? 366 dias, se você faz aniversário de repente 29 de fevereiro, né? De repente você começou a namorar em 29 de fevereiro, então um aniversário de namoro é só a cada 4 anos, né? Então é complicado, mano, né? Datas marcantes aí, ó, é complicado, pelo menos é. Só deixa um comentário aí, fala pra mim o que é que você acha disso tudo, essa doideira. Se você gostou do vídeo, dá um like aí pra me ajudar. Não se esquece de se inscrever no canal, porque sempre que sair um vídeo novo, você fica sabendo. E depois de se inscrever, clica no sininho, porque sempre que sair um vídeo novo, você fica sabendo na hora. Então é isso e tchau. Se eu olhar pro calendário no começo do ano e começar a dar risada, quer dizer que eu Rio de Janeiro? É uma data diferente, né?
que quando tem, todo mundo se lembra. Quando não tem, ninguém se lembra, dificilmente alguém lembra do aniversário. Hoje o comerciante comemora seus 32 anos. Aliás, parabéns aí, viu, Juliano? E ele só teve a oportunidade de comemorar 8 vezes no dia 29. Mas tudo certo, porque é a cada 4 anos que as coisas importantes acontecem. Ele lembra das Olimpíadas. Parece até brincadeira, né? Porque é muito diferente, assim, as pessoas perguntam e ninguém entende que o bissexto são 4 anos, né? Fala bissexto, uns pensam que é 2, outros pensam que é 6, mas nunca 4. Todo ano que eu faço aniversário tem Olimpíada.